Obrigado. Léo Jardim, novo treinador do Cruzeiro apresentado. É o assunto em destaque já na abertura da edição desta terça-feira dos Donos da Bola. Se liga aí. O Cruzeiro tem um novo comandante. Beleza? Beleza, joia. O que eu pretendo e que posso prometer é trabalhar para criar uma equipa competitiva. Jardim chega com um contrato de 2 temporadas. Ele começou sua carreira ainda jovem, aos 21 anos, trabalhando como auxiliar, e foi no Mônaco que se destacou para o mundo. Campeão da França e semifinalista de Champions League. Pelo Al Hilal da Arábia Saudita, foi campeão da Champions League da Ásia, com Matheus Pereira no elenco. É um jogador que tem qualidade, tem muita qualidade. E o que é que eu pretendo dele? Eu pretendo tirar o melhor que ele possa dar ao clube, como todos os jogadores. A receita é sempre a mesma, é tirar dos nossos jogadores o seu melhor. Um dos fatores que acabaram resultando na vinda de Leonardo Jardim para o Cruzeiro foi o quadro de saúde da sua esposa. Ela foi hospitalizada no Natal do ano passado e por isso o técnico passou por um longo período indo do mundo árabe para Portugal para visitá-la. Ele comunicou ao Al Ain que deixaria o comando do clube no finalzinho de janeiro e depois da rescisão começou as conversas com o Cruzeiro e só assinou o contrato e veio para Belo Horizonte depois que ela teve alta no hospital nos primeiros dias de fevereiro. De todo jeito, é impossível falar sobre o português sem mencionar os nomes que ajudou a revelar para o futebol. O mais famoso é o de Mbappé, mas o trabalho do técnico vai bem além. Desde o Marcial, Bernardo Silva, Lemar, Fabinho, Bakayoko, Mendy, Mbappé. Já não tenho espaço na lista por tantos que foram lançados. Tem também um brasileiro que Jardim lembra com carinho. É o Fabinho, que foi de lateral direito do Mônaco para volante da seleção brasileira. Pô, mas o treinador da seleção não quer que jogue volante, o meu empresário não quer que jogue volante. Pô, mas então vai jogar ao médio nível. Disse, não, mas eles não percebem o futebol. Você é que é o meu treinador, se é para jogar a médio. E em 2 anos conseguimos lançar o Fabinho a médio, que foi vendido para o Liverpool por 60 milhões. A estreia de Jardim será contra o Democrata. O Cruzeiro já está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. E um reencontro com o Atlético é altamente improvável. O round 2 desse clássico deve acontecer somente na fase final. Foi espetacular vê-los apoiar a equipa, ir ao estádio. E foi por isso que uma das minhas palavras hoje para os jogadores era: temos que entregar mais. É isso aí. E tem que entregar sempre mais. Isso vale para qualquer profissional em qualquer área. Você foi contratado para fazer isso, entrega um pouquinho mais. Isso é papo de coach, não, tem nada a ver. Tem nada a ver. É o que diferencia o cara que faz o básico do cara que entrega mais do que o básico. E aí, vamos voltar àquela história de o que é barato e o que é caro. O jogador caro é o jogador que não dá resultado, que não entrega mais do que ele se propôs ou foi contratado para fazer. Eu já estou começando a ficar jardinizado, Valu. Buenas tardes, muchachos. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. O torcedor do Cruzeiro com certeza espera um técnico que tenha a capacidade de pegar tantos jogadores com qualidades e fazer um time. Um técnico que tenha a capacidade de entender o que cada jogo pede, mudando a formação, entendendo quando precisa de jogar também com a maior necessidade de um resultado. E tudo isso, é claro, sem resetar as suas ideias, porque exatamente as conquistas, mas também a forma que o Leonardo Jardim pensa futebol, foram o que despertaram no Cruzeiro o interesse. E é muito importante para o Cruzeiro que as coisas aconteçam para que consiga chegar até o final do ano com um trabalho de um técnico sendo desenvolvido ao longo de toda uma temporada. Repetindo, é importante que exista um trabalho dentro de campo, mas dentro da exigência que é o futebol, especialmente aqui na América do Sul, a gente sabe que ele vai precisar de resultados para ir conseguindo combustível para continuar desenvolvendo o seu trabalho. É um técnico que me agrada bastante, já disse isso pelo menos umas 3.500 vezes, vou falar sempre, porque acompanhei de perto o trabalho dele até antes dele ir para os Emirados Árabes, depois acompanhei apenas resultados e vejamos o tempo que ele vai levar até entender algumas adaptações que o futebol brasileiro exige,
por conta do território que a gente vive, mas é isso, o Leonardo Jardim começa a sua era no Cruzeiro. Uma coisa que eu não entendi, Everton, é você frisar essa questão do entregar mais. Você acha que tem alguém no Cruzeiro que não foi mais? porque você não prestou atenção não, ali. Peraí. Você não prestou atenção que foi a última frase da matéria. Mas você... Que ele que falou lá. Então, se você não prestou atenção sem cobrar de mim, vai cobrar dele. Você frisou isso no ótimo VT do Gabriel Marques e eu quero entender. Você está querendo dizer alguma coisa? Eu perguntei para ele, foi ele que disse. Não, ele quis dizer como instituição do tamanho do Cruzeiro e com a quantidade de torcedores precisa entregar mais. Não estou achando que ele mandou letra. Eu estou só perguntando, porque eu estou de acordo com o que ele fala. Pode falar o que você tem que falar. Eu estou de acordo com o que ele disse ali. E você acha que está todo mundo entregando o máximo hoje? Não, eu te cito quem então, não está. Então se decide, cara. Então fala por você, cara. Mas eu não mando letra, a gente tá mandando letra. Eu cito o nome. Eu cito o nome do tô mandando letra. Entregar mais. Eu chego aqui e falo, ó, fulano pra mim tá precisando jogar mais. Fala fulano, dá o nome, Matheus Pereira precisa jogar mais. Bem. O William precisa jogar mais. Eu falo aqui, eu não tenho problema com isso. Vai seguir endeusando o Cássio com todas as falhas que todos ele tá eles precisam jogar mais. Não dá mais, HG. Cara, desculpa, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Fala aí, não fica só cochichando, não. Fala o que você tem pra falar. O que eu tenho pra falar é que eu colocaria hoje o Cássio no banco. Pelo menos por 2, 3 jogos. Eu também, HG. Me dói o coração falar isso. Peraí, então, já que você entrou no assunto lá, né? e o Léo Jardim está chegando agora, é impossível não tratar disso. Então você colocaria o Cássio no banco? Sim. Só o Cássio? Hoje sim. É porque você citou outros nomes que ele não está entregando, mas só o Cássio no banco. Hoje o Matheus Pereira você não pede do banco. Mas bota eu já cogitei isso, o William mas você hoje quer não que vai pro banco? Talvez, depende da Quem mais do você citou aí que não está entregando? Foram os 3 que eu citei. Foram os 3, mas só o Cássio tem que ir pro banco. É porque para mim o Cássio tem sido recorrente o número de falhas que ele tem cometido. Você está indo na ondinha, né? Ondinha? É, no olha a onda, Qual você está indo. Ondinha do Cássio entregando um gol pro Hulk no clássico? Fala comigo. Não, destacar a coletiva, né? A coletiva do Jardim foi muito boa a coletiva. E eu destaco alguns pontos na entrevista dele, principalmente o ponto que ele fala de se adaptar ao elenco que temos. É um cara que entende o elenco que o Cruzeiro tem, sabe que o elenco é muito bom, tem qualidade, ele sabe que pode tirar muito mais desse elenco. Então, quando ele fala isso, é valioso. Outro ponto que ele fala é de dar confiança a jogadores que não estão se mostrando com essa confiança dentro de campo. E aí, essa resposta dele foi quando foi perguntado sobre o Cássio, sobre o Matheus Pereira, que vocês já começaram uma discussão. E ele fala que tem que ter trabalho com eles, mas principalmente dar confiança a esses atletas. A gente sabe da capacidade do Matheus, a gente sabe da capacidade do Cássio. Então, esses jogadores, a ideia do Leonardo Jardim nesse primeiro momento é recuperá-los em campo e não dando castigo. Não é assim que você recupera um grande atleta. Então você é contra o Cássio pro banco? Sou contra. Não é simplesmente chegando, como o Thiago colocou agora, eu colocaria ele por 2 ou 3 jogos. O futebol não funciona como um castigo com a criança, antigamente, tá? Porque hoje não pode dar castigo. De colocar virados no campo. Castigo não pode. O pessoal entende, o pessoal vai entender. Só pra gente continuar falando de futebol. Mas dar um castiguinho de colocar... Eu acho que a gente deveria falar um pouco sobre educação. Educação infantil, né? Educação infantil. Então, de dar esse tipo de castigo para pegar e tirar do jogador... Mas isso acontece, Elton. Não, eu entendo, Thiago. Deixa eu só terminar. E uma outra coisa que eu queria pontuar nessa primeira coletiva dele é de que o trabalho dele não se classifica em apenas um modo de se jogar. E isso também é muito valioso. Ele saber que durante um jogo ele vai ter diferentes modelos de jogo sendo aplicado. E foi isso que a gente viu no Mônaco, principalmente quando a gente fala do Mônaco, não é porque a gente não viu de forma extensa o trabalho dele em outros times. Lógico que bem menos que a gente via no Mônaco, porque ali ele ficou à frente 6 anos, 6 temporadas e a gente via muito esse Mônaco jogar, sendo campeão lá na França, chegando em semifinal de Champions. Então isso a gente tem que fazer esses recortes, que a gente via variações e modelos diferentes de jogo, não só de um jogo para o outro, mas dentro de um próprio jogo. E é assim que tem que ser. HG, boa tarde para você. Buenas. Boa tarde para você, meus amigos aqui, sempre uma alegria, família, donos da bola. Cara, eu entendo o que o Thiago quer falar e discordo do Elton. Mas eu entendo também o ponto dele. Não vou ficar em cima do muro. Você sabe que eu não sou desse. Até porque o muro não aguenta.
Aguento, agora eu tô magrinho. Eu não vou levantar pra mostrar meu físico pra galera. Loucura. Mas vamos lá, HG. Muitas das vezes, tirar o Cássio hoje, se alguém considera que ele pode ser recuperado, e eu acho que pode, né, não significa um castigo ao Cássio. Às vezes você tem que tirar o cara do holofote para ele recuperar a confiança. Confiança não é ficar jogando o cara que tá mal, não tá bem da cabeça, porque o Cássio se sente pressionado, e jogar ele aos leões para ele continuar falhando. Isso não vai melhorar a confiança dele. Às vezes você, na hora de desbicar, você tem que pegar e dar uma recolhida na linha, cara. Você tem que tirar um pouquinho o Cássio de campo para ele ganhar confiança, talvez, de fora do jogo. Ele não vai necessariamente ganhar confiança de dentro do campo. Você bota o cara, ele tá errando tudo, e ele vai ganhar confiança continuando errando tudo? Ele pode ganhar confiança segurando um pouquinho. Tem uma música da Ana Carolina que diz assim: e se eu tô te dando linha, é para depois te abandonar. Você vai dando linha, dá linha, dá linha, dá linha, até a hora que ele não aguenta mais, aí você abandona de vez o Cássio. Essa é a grande verdade, cara. E eu sinto que os erros do Cássio, e aí já saindo dessa linha de recuperação, indo para outra pipa, eu sinto que os erros deles são todos muito parecidos e que estão em uma progressão. Erro de falta de tempo de reação, erro de leitura de bola, tá sem time, tá sem ritmo. Me parece que o Cássio já tá numa regressão na carreira. Que isso? E me dói o coração, porque pra mim é o maior goleiro dos últimos 15 anos no futebol brasileiro. Então me dói falar isso. Eu disse aqui ontem e vou repetir. Ainda trazem muita coisa do Cássio do Corinthians para o Cruzeiro. As análises ainda são feitas muito com base na reta final dele, de falhas lá, de ter Não são. Porque quando ele foi contratado, eu, por exemplo, tenho uma séria dificuldade para criticar. Porque eu acho o Cássio um negócio assim. Você vai morrer abraçado com o Cássio? Posso morrer abraçado, só que eu assumo. Eu não fico aqui na ondinha como alguns ficam. Né? Peraí, irmão, eu tô falando. Você segura sua onda. Segura sua onda, eu tô falando. Pelo amor de Quando Deus. você falou, eu fiquei calado ouvindo. Não ficou não, então, agora interrompeu. eu não vou na ondinha, porque vamos ver, eu conheço algumas pessoas, depois eu vou te contar os nomes delas, tá? Que ficam de olho na ondinha da internet. Se a torcida tá começando um movimento de crítica e pedir pro banco, aí vem pros microfones e fala. E pensando Fala bem... que é o Valu. Aí, não, Valu... Ô, amigo, por que você tá me citando na conversa? Peraí, daqui a pouco eu vou te colocar mas eu acho que você tá sendo É, injusto calma, comigo e com o Thiago. querido, Porque eu lembro que quando o Cássio chegou, a gente não usou nenhuma comparação de crítica do Corinthians. Inclusive, nós dois colocamos ele como primeira prateleira. O goleiro tá contratando, o Cruzeiro tá contratando um pica, um brabo. A crítica é pelo que ele faz no Cruzeiro. A crítica é pelo que ele faz no Cruzeiro. Que pra mim, o primeiro que o Cássio é um baita goleiro, o segundo que os preparadores de goleiros que o Cruzeiro tem são, para mim, dos melhores do Brasil. O Robertinho e o Ronaldo são os dois melhores do Brasil, para mim, espetaculares. Então, eu não entendo que você deva punir o Cássio mandando para o banco e colocando o Léo Aragão, ou sobre os ombros do Léo Aragão, uma pressão atroz que daqui a pouco você queima até o menino, que é o primeiro reserva dele. Então, alto lá. E aí, quando o Jardim vem... Aí eu vou usar até uma frase do Cuca, tá? Da coletiva, que daqui a pouco nós vamos falar dela. De potencializar o que ele tem no elenco. Isso. O Cuca disse isso. Confiança e trabalho. Vou pegar uma carona nessa frase do Cuca e usar pro Jardim. E o Jardim vai trabalhar seguramente com o Robertinho e com o Ronaldo para melhorar ainda mais o Cássio. Agora, ir para o banco, quer dizer... Ele falou isso ontem, Vamos falou aqui semana passada, nenhum jogador é intocável. Nem o Cássio, nem o Gabigol, nenhum jogador é intocável. Só que tem situações que você precisa resolver, melhorar a condição do jogador, atuando. Eu gostaria de ouvir, que você foi citado não por mim, você tem alguma coisa para falar? Eu acho curiosinho, assim, a fala do Thiago Fernandes, um pouco do presunto e sua, com relação a essa coisa da vontade. Vamos voltar com o Fernando Diniz, então, porque estava faltando a aplicação dos jogadores. O trabalho do Diniz era bom. Já que se resume... Mas ninguém estava jogando com o Diniz. Como é... Ué, mas aí não entendo, não está faltando... No time do Wesley, a gente o time não está podendo entregar mais? Porque vocês estão cobrando entrega... Vocês estão cobrando entrega de um time que não consegue ser organizado há quase 5 meses. Vai fazer 5 meses agora. A gente cita 2, 3 jogadores... No próximo dia 25. Mas com o Diniz a gente citava 11. Eu não sei se foi isso que foi entendido, mas eu não acho que é falta de vontade desse, não. É só tecnicamente o William, o Matheus... O Thiago acha que tem jogadores que não estão entregando. O Matheus Pereira eu acho que não está entregando. Cara, como que você vai analisar isso se não tem time há quase 5 meses, Thiago? O Matheus Pereira eu acho que não está entregando. Os outros dois não. Os outros dois eu acho que é...
questão técnica. Inclusive, o William, pra mim, o Cássio e o William. Tá, Os três que eu citei. e o Romero e o Matheus Henrique estão bem pra caramba. Foram nos últimos dois. Muito mal, não. Muito mal. Juntamente com o Matheus Pereira. Eles foram muito mal. Mas essa não é a tônica dos dois. Mas por que jogar tudo no Matheus Pereira em um time que, repito, mas não é no Matheus Pereira, quase cinco... O Cruzeiro não tem time, Thiago. Há quase 5... O Thiago não tem time. O Thiago não... Mas como é que não mexe, HG? Desculpa, tem que mexer. Não, peraí, irmão. Peraí, eu tô falando pra ele dizer que o Matheus Pereira não tá rendendo em campo. Ele tá usando mais, não é simplesmente as atuações, ele tá usando as declarações. Aí eu acho um negócio surreal. Você olhar você ouvir as declarações dele e usar pra dizer que ele não tá rendendo por causa das declarações. Mas você não pode separar. Se ele tá jogando pra cacete e faz essa declaração... O que tá acontecendo? O torcedor tá desesperado. Não deixa sair, não deixa sair. Só que ele tá mal. Ele tá mal. Quem tá e jogando o tempo inteiro fala que infelizmente ele veste a camisa do Cruzeiro. Quem tá jogando pra cacete? O Matheus Pereira falou, infelizmente eu não saí do Cruzeiro. Desculpa, isso não pode ser tirado do corte, HG. Não, depende que cada um coloca no contexto que cabe, né? Aqui, ó, Marcelo Mota, a gente encontrou ontem, mandou pra mim. O caixão do HG vai sempre ter 2 lugares. Já morreu abraçado com o Milito, agora vai morrer abraçado com o Cássio. Cruzeirense, doente. E com o Matheus Pereira também. Diante do que você acabou de falar dessa bobagem... Não, mas aí o problema é que se ele vê o caixão do lado um pouquinho mais bonito, ele pode querer sair. Peraí, irmão. Ele pode querer sair, trocar de caixão. Peraí, irmão. Eu tô só dizendo o seguinte, o contexto da fala deste senhor aqui tem mais relação com o que o Matheus Pereira disse do que com o que o Matheus Pereira vem jogando. Ele tá jogando muito. Peraí, irmão. Ele tá jogando bem? Quem tá jogando bem no Cruzeiro? Fala um pra mim. Peraí, irmão, eu tô te fazendo uma pergunta. Considerando o ano Não. Pra você, em quantos jogos que o Matheus Pereira foi mal, você tá dizendo que ele tá mal demais? Todos esse ano. Tá, e quem tá bombando no Cruzeiro? Pra mim, o Matheus Henrique é um bom jogador. Foi mal nos últimos 2 jogos, tá jogando bem. Nos últimos 2. Você viu quantos jogos do Cruzeiro na temporada? Bem. Para, Thiago. Não tá jogando bem? Todo também não. O Matheus Henrique e o Romero estavam muito bem. Tem sentido nenhum o que você tá dizendo. O Matheus Henrique e o Romero não eu não sei se vocês sabem, eram os 2 jogos só principais do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Assim, eu não sei se você tá sabe. Os América e o Atlético. Os principais são mata-mata. Eu não sei se o principal é mata-mata. Não, é porque jogar bem diante do Itabirita não é jogar bem diante do Atlético e do América. A fase de grupos do Mineiro acabou pro Cruzeiro. O importante pro Cruzeiro é o mata-mata. Eu só acho que comparar a temporada do Matheus Henrique, do Romero e com o Matheus Pereira é uma não tem comparação. Mas o Valor fica fazendo esse contorcionismo junto com o HG. Não tem comparação porque o Cruzeiro não tem um time há quase 5 meses, só isso. E aí cada um tem... Ficam fazendo contorcionismo para defender o Matheus Pereira. Veja bem. Eu defendendo, eu critiquei o Matheus Pereira pelas declarações. Você me segue no Instagram. Você acabou de falar que morre abraçado com ele. Não. Eu estou dizendo o seguinte, para isso aí que você está falando, olhar só para o Matheus Pereira e dizer assim, nos últimos jogos não jogou nada. Quem jogou? Não, nos últimos jogos não. Quem jogou? Aqui na temporada. Quem jogou? Até aqui, do primeiro ao último jogo. Você vai pensar mais ou menos o Matheus Henrique, Dudu, Marquinhos, cara, o Dudu veio Romero, contra o São Paulo, Jesus, contra o São Paulo ele foi mal. Você não tá vendo jogos, contra o São Paulo ele foi mal. Não, uma evolução. A sua má vontade é um negócio impressionante, cara. E eu falei, a surrealidade está presente cada vez que você abre essa Coan para falar. Eu achei que... Pera aí, irmão, tô fazendo um merchan aqui, dá uma segurada para mim. Amigo. Posso